Bom, o teorema do limite central fundamenta o ramo inferencial da estatística. Esse teorema descreve a relação entre distribuição amostral das médias das amostras e a população das quais as amostras são tiradas. O teorema do limite central é uma ferramenta importante que fornece a informação que vai precisar usar estatísticas amostrais para fazer inferências sobre a média de uma população. Sobre o teorema do limite central, leia as asserções e vê se é V ou F. Então, vamos dar uma lida aqui para a gente ver se é verdadeiro ou falso. Quanto maior o tamanho da amostra, mais provável que a média da amostra estar mais próxima da média populacional. E é verdadeiro, né? A gente precisa ter mais amostras. Então, quanto mais amostra, mais perto. Vê. Aí ele também falou lá no resumo, eu até deixei no livro também, ele fala, né? Que para amostra tamanho N maior ou igual a 30, a distribuição amostral da média das amostras pode ser aproximada pela distribuição normal. Ele recomenda isso, que seja um N maior ou igual a 30. Então aqui também é V. A distribuição amostral da média das amostras tem uma média igual à média da população. Se você faz um monte de amostras, você acaba chegando uma média igual, né? Então essa seria A. É mais tranquila essa, né? Só para a gente saber do teorema do limite central. Mais um assunto que ele tratou lá, né? Bom, 9. Em um estudo sobre o consumo de mídia, o pesquisador decidiu investigar a média das horas gastas assistindo televisão por dia em uma grande metrópole. Para isso, ele coleta amostras de 40 residentes de diferentes bairros e registra a quantidade de horas de televisão assistidas diariamente. Através da distribuição amostral das médias, o pesquisador busca entender o comportamento geral da população em relação ao consumo da televisão. Qual das seguintes alternativas ele poderia fazer com maior confiança a partir dos dados obtidos? Bom, a estimativa da média da população será mais precisa se ele considerar médias de todas as amostras coletadas devido à lei dos grandes números. Se o tamanho da amostra for aumentado para além de 40 residências, a estimativa da média populacional não será afetada, pois já é um tamanho de amostra suficiente. Ele fala que é para chegar perto da normal. N maior ou igual a 30 para chegar perto da normal. Não que não vai afetar, né? Na verdade, se eu aumentar, eu afeto sim, né? E aqui talvez esteja o erro. Esse não. Essa é a questão 9, né? C. As horas médias assistidas de cada amostra irão variar. O que é verdade, né? Porque ele foi 40 residências e registrou a quantidade de horas. Então, um cara pode assistir 2 horas, o outro 5, o outro 10, o outro 2, o outro 0, né? Então vai variar. Mas o desvio padrão dessas médias fornecerá uma medida de quão dispersos estão os dados em torno da média. Então até aqui, para nós, beleza. Que isso é o desvio padrão. Aqui é a definição do desvio padrão mesmo, né? É o quanto eu vario em torno da média. Então, eu faço um monte de aferição. Aqui, eu lembro que eu fiz isso em física. Você fazia lá a velocidade e aí eu fui calculando a velocidade do carrinho, que caía num plano inclinado, e aí a gente tinha vários pontos aqui, ó. E aí eu calculei a média. E esses pontos era o que variava em relação à média. Então, sei lá, dava 5 metros por segundo, mais ou menos 1. Então, quer dizer que 1 metro por segundo para cima ou para baixo. Era o meu desvio padrão que eu calculava ali em cima da velocidade do carrinho quando a gente fez ele descer em plano inclinado, cronometrando. Por que eu tinha o desvio padrão? Porque foi várias vezes o evento feito ali na física
para eu chegar. Então, se eu aumentasse mais o meu evento aqui, se eu aumentasse a quantidade de amostras que eu tirasse, eu ia diminuindo o evento, o desvio padrão, eu ia conseguindo chegar mais próximo da média, né? Então, isso que era o desvio padrão. A média das horas assistidas de uma única amostra é suficiente para representar. Isso aqui é para chutar o balde, né? Para representar com a precisão da população total. Não, né, pessoal? Se fosse assim, eu saía na rua, entrevistava um cara só e falava: bom, vai ganhar o cara A aí, na eleição. Não precisava ficar fazendo um monte. Isso aqui tá fora. As variações nas médias de horas assistidas entre as amostras são irrelevantes, já que cada amostra vai representar uma ação fiel e independente do comportamento da população. Independente? Não, né? Isso também tá fora. Aqui eu ficaria entre A e a C, mas a C é a verdadeira, né? A estimativa da média da população será mais precisa se ele considerar as médias de todas as amostras coletadas, devido à lei dos grandes números. Na verdade, quanto mais amostra, né? Que ele está falando que de todas as amostras, não, é que eu tenho que coletar mais amostras. Quanto mais amostras, mais eu chego perto da média populacional. Essa é a lei dos grandes números. E acho que talvez ele tentou confundir nisso, né? Que eu tenho que considerar só as médias de todas as amostras coletadas. E não, na verdade é que eu tenho que coletar mais. Quanto mais amostra, mais perto eu chego ali. É bem confuso isso aqui. A A podia dar um nó na cabeça entre a E e a C. Essa é um pouquinho mais difícil. A 10, estou chegando nas contas. Suponha que um pesquisador seja interessado em estudar a relação entre o consumo de café e qualidade do sono de uma determinada população. Para isso, ele decide realizar uma pesquisa com amostras de indivíduos, coletando dados sobre a quantidade de café consumida diariamente e a qualidade do sono experimentada por cada participante. Considerando o contexto apresentado, analise a alternativa correta. A amostra deve ser constituída. Pessoal, aqui de novo cai aquela minha, sempre a minha SA10, só para não me perder aqui nas minhas dicas que eu dou aí para vocês fazer prova. O Ricardo falou que já lembrou de mim em algumas provas e ficou até feliz, porque ele fala pra mim: pô, Anderson, você falou a dica, eu olho, bato o olho e lembro de você falando. E aqui, ó, a amostra deve ser constituída apenas, cuidado essas palavras, por pessoas que relatam ter uma boa qualidade de sono para garantir que os resultados das pesquisas sejam positivos. É complicado, né? Se eu quero fazer uma pesquisa sobre os dados da quantidade de café e a qualidade do sono, eu vou só pegar as pessoas que dormem bem? Eu vou inviabilizar minha pesquisa, né? Tem que fazer com os dois cantos, né? E aí eu não quero saber se vai ser positivo ou negativo, né? Eu tenho que ver o que acontece na realidade, né? Para isso você está fazendo a pesquisa. O pesquisador deve coletar dados apenas, de indivíduos que consomem 5 ou mais xícaras de café, pois isso pode influenciar. Sei lá de onde eles tirou isso aí. A amostra selecionada deve ser composta por indivíduos de diferentes faixas etárias, gêneros e hábitos de sono, para garantir a representatividade da população. Essa aqui estaria mais correta. O pesquisador pode coletar dados de forma aleatória sem considerar se a amostra sem considerar se é representativa da população, pois todos os dados são. Não, tinha que considerar. Eu ainda falei para vocês na eleição, de novo a eleição, nós conversamos, ele ainda perguntou, falou: mas e se for o candidato A na Zona Norte, na Zona Sul, os caras checam até isso. Ele tem que ir em várias regiões de São Paulo. Não adianta ele chegar lá na Praça da Sé e ver quem está saindo do metrô. Eu tenho que considerar tudo, né? As regiões, mandar os pesquisadores em regiões para chegar mais perto do que eu quero, né? Do que é esperado. Então essa aqui está fora. A
A amostra deve ser composta por pessoas que consomem apenas café com leite. Ah, isso aqui é já para acabar de vez, né? Essa era dada, né? Alternativa C de casa. Porque esse negócio de apenas café com leite é para destruir mesmo, ó. De novo apenas, tem que tomar cuidado. Então, essa seria a 10. Cheguei nas contas que todo mundo queria mais aí. Eu já fiz 15 questões aí com conta. E hoje eu tô fazendo mais 15. Tô pegando hoje, pelo que a Carol enviou aí, um compilado aí de questões, né, que a gente tem aí, pra gente estudar. Essas questões aí, poxa, eu acho que, né, a maioria que eu vi foi dessa parte teórica. Então acho que não vamos, né, ver o que vai acontecer na prova. Mas eu acredito que vai cair, né? Ó, o Ricardo colocou essa com dicas aí pra você saber do assunto. Você tem que ir vendo esse apenas aqui. Toma cuidado, apenas, nunca. Ter esse negócio é complicado, né? Bom, a 11 eu já achei que, aí que eu falo pra vocês que diferencia, porque ó, aqui já ele manda a fórmula para nós no enunciado. Ó. Em uma competição de programação, o programador tem 70% de chance de resolver corretamente o problema. Utilize a fórmula da probabilidade binomial, onde o P de x é C de nx, P elevado a x, Q elevado a n menos x. E a análise, combinação de nx é igual ao fatorial de n sobre n menos x fatorial vezes x fatorial. E aqui ele está até falando os negócios. O P, probabilidade de sucesso. O Q, probabilidade de fracasso. O N é o número de tentativas. O X, o número de sucessos desejados. E aí você vai responder a seguinte pergunta. É aqui que entra o que a gente acabou de ver lá, que essa aqui é uma binomial e você vai ter ensaios de Bernoulli. Por quê? Porque eu vou tentar resolver 5 problemas durante a competição. Qual a probabilidade dele resolver exatamente, né, 3 problemas? Então, eu tenho a probabilidade de um problema, né? E aqui eu estou juntando todos os problemas. Então, como que nós vamos fazer esse trem aí, que eu acho que eu até destrinchei aqui pra gente entender, né? Calcular primeiro esse coeficiente, ó, porque o coeficiente do cálculo binomial é esse cara aqui, né, ó, C de nx, que isso aqui seria do que vai acontecer em um ensaio, né? E aí eu vou colocar na forma pra gente ver o que acontece em todos, pra gente jogar. Então, primeiro, como a Larissa tinha dado a aula pra gente, é saber quem é N, quem é X, né? Tudo esses caras aí. Então, o X, o N meu, ele falou, né? Ó, número de tentativas. 5 problemas é o meu N. N igual a 5. Qual a probabilidade de ele resolver? Exatamente 3. Então, meu X, número de sucessos desejados. X igual a 3. Meu P, ele colocou 70% de chance de resolver corretamente o problema. Então, corretamente, ó. Então, se meu P é 0,7, o Q, que é o fracasso, é 0,3. Porque eu tenho que fazer 1 menos 0,7. Você tem 70% de chance de acertar, os outros 30% é de errar, né? E agora a gente vai para a primeira fórmula, que é para achar o coeficiente, para depois encaixar esse coeficiente aqui, ó. Para daí a gente resolver esse encaixe ele aqui, e aí a gente usa a segunda fórmula. Então, esse C, né, de nx no caso, tem gente que põe de cima, põe P também, né? Ele colocou C aí. Tem gente que põe o P de 5 em 3, a Larissa acho que pôs assim lá nos slides dela. Igual, tanto faz, tá, pessoal? Isso é só. Então vai ser 5 fatorial sobre
Por que é o 5 fatorial? Porque é tentar resolver os problemas na competição. O fatorial é porque é o jeito que vai cair as questões, né? Você pode ir alternando elas, né? Sobre 5 menos x, 5 menos 3, que eu estou usando essa forma aqui, ó, 5 menos 3, fatorial, vezes 3 fatorial. Isso vai dar 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial vezes 3 fatorial. Esse 5 fatorial eu já vou fazer aqui, ó, para economizar espaço. A gente pode fazer 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial com 3 fatorial vira 1, né? Dividido um pelo outro, porque tudo multiplicação em cima. 5 vezes 4 vai dar 20. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. Então, meu C deu 10. Essa é meu coeficiente aqui, no caso, que seria o ensaio de Bernoulli, né? De dar certo ou errado aqui. Certo? Então, deu 10. Agora eu vou encaixar nessa outra fórmula para a gente saber o binomial. Então é 10. Então meu P de x ali, 10, que multiplica o P, que vale 0,7 elevado a x, que é 3, vezes 0,3 elevado a n menos x, que é 5 menos 3. Então isso aqui vai dar 10 vezes 0,7 elevado a 3 vezes 0,3 elevado ao quadrado. Isso aqui vai ser igual. Vamos fazer o cálculo das potências. Deixa eu ver aqui. Você tem esse negócio aqui. 0,7 elevado ao cubo vai dar 0,343. 10 vezes 0,343 vezes 0,3 elevado ao quadrado. 0,3. Aí você põe x elevado a y aqui, né? Ó. X elevado a y elevado ao quadrado. Igual 0,09. Então, vezes. E aí, você vai multiplicar os três caras aí, né? Ó, pra gente saber o valor, então. Então, vamos fazer aqui. 0,3343 vezes 0,09 vezes 10. Deu 0,38. 0,387. 0,387. E aí, você passando para porcentagem, você tem que dar duas vezes com a casa para lá, né? Vai dar 30,87%. Alternativa B de bola. Esse é um pouquinho mais trabalhoso, porém dá pra fazer. O cara deu a fórmula, é um negócio que, né? É mais interpretativo mesmo, né? Só encaixar os valores, igual a Larissa explicou mesmo lá no dia, né? Colocar as fórmulas já é possível, é isso aí, cara. Não é difícil, não. A única coisa é saber que esse C está na frente de tudo isso daqui. Você joga, calcula esse C. Aqui eu fiz até em partes, que é para vocês entenderem, né? Acho que a Larissa também fez em partes assim.